Terceira preleção: o papel da transferência na análise de crianças. Senhoras e senhores, farei uma breve exposição do assunto por nós estudado em nosso último encontro. Focamos nossa atenção nos métodos utilizados na análise de crianças. Observamos que se torna necessário confrontar o histórico da moléstia da criança com as informações fornecidas pela família, em lugar de nos atermos exclusivamente aos dados relacionados pelo paciente. Reconhecemos na criança um bom intérprete de sonhos e avaliamos a significação dos sonhos diurnos e dos desenhos de imaginação como coadjuvantes técnicos. Por outro lado, tive de informar que as crianças não se mostram inclinadas a exercitar a associação livre e, assim sendo, nos obrigam a procurar um substitutivo deste instrumento, o mais essencial na análise de adultos. Concluímos com uma descrição de um desses métodos substitutivos, adiando a sua avaliação teórica para o dia de hoje. A técnica da análise através do brinquedo, Play Technique, elaborada por Melanie Klein, é sem dúvida de valor para a observação da criança. Em lugar de tomarmos tempo e trabalho em seguir a criança até o seu ambiente doméstico, configuramos de um só golpe o conjunto do seu mundo conhecido dentro do consultório do analista e permitimos que a criança se movimente nessa área sob as vistas do próprio analista, mas, a princípio, sem a sua interferência. Dessa maneira, temos a oportunidade de conhecer as várias reações da criança, a força de seus impulsos agressivos ou de suas simpatias, assim como sua atitude perante várias coisas e pessoas representadas pelos brinquedos. Nota-se uma vantagem em relação à observação das condições reais, a de que o ambiente formado pelos brinquedos é manipulável e dócil à vontade da criança. E assim ela pode realizar nele todas aquelas tarefas que no mundo real, tão maior e mais forte do que ela própria, permanecem confinadas a uma existência de fantasia. Todos esses méritos fazem com que o método dos brinquedos de Melanie Klein se transforme em algo quase que indispensável para a familiarização com crianças de tenra idade, que não se mostram ainda capazes de autoexpressão verbal. A senhora Klein, no entanto, dá um passo adiante na aplicação de sua técnica. Ela equipara no mesmo status essas atuações pelo brinquedo na criança e as associações livres que se observam no paciente adulto e desta maneira traduz, à medida que avança nesta metodologia, as ações executadas pela criança em pensamentos correspondentes. Vale dizer, ela procura encontrar por detrás de cada coisa executada no brinquedo a sua função simbólica subjacente. Se uma criança derruba um abajur ou uma figura do brinquedo, ela interpreta o fato como alguma coisa relativa a um impulso agressivo contra o pai. Uma deliberada colisão entre dois automóveis de brinquedo, como evidência de uma observação de relações sexuais havidas entre os pais. Seu processo consiste em acompanhar as atividades da criança com traduções e interpretações que exercem elas mesmas, como acontece na interpretação das associações livres dos adultos. Uma influência posterior sobre o paciente. Examinemos as justificativas para a equivalência da atividade do brinquedo da criança à livre associação do adulto. As ideias que ocorrem no adulto são livres, isto é, o paciente expurgou seus pensamentos de qualquer influência e orientação, mas sua atitude é, não obstante, influenciada por uma certa motivação, a de que ele, que faz as associações, se dispôs ele próprio a ser analisado. Essa atitude não existe na criança. Creio ser possível, como já expliquei anteriormente, dar às crianças alguma noção da finalidade da análise, mas as crianças para quem a senhora Klein elaborou a sua técnica lúdica, no primeiro período do seu desenvolvimento infantil, são ainda muito tenras para que sejam influenciadas desta maneira. Melanie Klein considera essa circunstância como uma das vantagens importantes do seu método, a de que, através dele, ela se poupa
da necessidade de uma tal preparação da criança. Se o brinquedo da criança não está dominado pela mesma atitude intencional, como se dá na associação livre do adulto, não há qualquer justificativa para considerá-lo como se tivesse a mesma significação. Em lugar de ser investido de conteúdo simbólico, esse brinquedo poderia admitir, algumas vezes, uma explicação de caráter inocente. A criança que derruba um abajur de brinquedo poderia, em suas travessuras do dia anterior, ter esbarrado com algum incidente em conexão com tal objeto. A colisão dos automóvelzinhos pode estar reproduzindo algum acontecimento observado na rua. E a criança que corre em direção a uma visita feminina e abre sua bolsa não está necessariamente, como pensa a Sra. Klein, por isso mesmo, expressando simbolicamente a sua curiosidade quanto a saber se o ventre de sua mãe esconde um outro irmãozinho ou irmãzinha, mas pode estar fazendo a vinculação a alguma experiência havida no dia anterior, quando alguém lhe trouxe um presentinho dentro de um idêntico receptáculo. Na verdade, com o adulto, não nos consideramos justificados a emprestar uma significação simbólica a todos os seus atos e ideias, mas apenas aqueles que se configuram sob a influência da situação analítica por ele mesmo aceita. Como réplica a essa objeção à técnica de Klein, pode-se dizer que o brinquedo da criança, sem dúvida, se presta à sugestão inócua que acabamos de apontar, mas por que motivo a criança reproduz exatamente aquelas duas cenas particulares, com o abajur e com os dois automóvelzinhos? Não será exatamente a significação simbólica de que se acha atrás dessas observações que faz com que sejam eleitas e reproduzidas antes que quaisquer outras no contexto do momento analítico? É verdade, o argumento pode ter a sua procedência de que a criança carece em suas ações da atitude intencional da situação analítica que guia o paciente adulto. Mas talvez ela não necessite disso de nenhuma maneira. O adulto deve renunciar à orientação de seus pensamentos através de um esforço consciente da vontade e deixar que a direção desses pensamentos fiquem inteiramente a cargo de seus impulsos inconscientes. Mas a criança pode ser que não necessite de tal modificação deliberada de sua situação. Talvez ela esteja todo o tempo e em cada detalhe do seu brinquedo inteiramente sob o domínio do seu inconsciente. Não é fácil determinar, no intercâmbio de argumentos teóricos, a questão de se saber se a equiparação entre o brinquedo da criança e a associação livre do adulto é válida. Esse é obviamente um assunto para exame à luz da experiência prática. Tentemos nosso exame crítico em outro ponto. Sabemos que a Sra. Klein utiliza-se para a interpretação, além das coisas que as crianças fazem com os brinquedos que lhes são fornecidos, de todas as suas reações em relação aos objetos que se encontram na sua sala ou com a sua própria pessoa. Aqui, novamente, ela segue estritamente o exemplo da análise do adulto, sem dúvida inclinando-nos a justificar como pertinente análise todo o comportamento do paciente em relação a nós durante a sessão analítica, assim como todos os pequenos atos voluntários e involuntários que podemos observar. Para tanto, nos valendo do estado de transferência em que o paciente se encontra, ou não, que pode carregar de significado simbólico um comportamento que seria trivial em outras circunstâncias. Aqui a questão é saber se a criança se encontra na mesma situação de transferência em que se encontra o adulto. Em que maneira e em que forma seus impulsos transferenciais vêm se expressar? E em que configuração esses impulsos se oferecem à interpretação? Assim, chegamos à importante consideração quanto ao papel da transferência como um expediente técnico na análise de crianças. A solução desta questão fornecerá concomitantemente material novo para contraditar ou apoiar as alegações da Sra. Klein.
Na minha primeira preleção, expliquei como tive grandes dificuldades em provocar na criança uma forte vinculação a mim mesma e fazer com que esta vinculação se transformasse numa relação de dependência real à minha pessoa. Nunca me abalaria a um esforço dessa natureza se acreditasse que a análise de crianças pudesse ser levada a efeito sem uma transferência desse tipo. Mas a vinculação afetiva, a transferência positiva, como é conhecida na terminologia analítica, é o pré-requisito para qualquer trabalho posterior. A criança, na verdade, acreditará unicamente na pessoa que ama e só fará alguma coisa se for para agradar a essa pessoa amada. Crianças exige muito mais desta vinculação do que no caso da análise de adultos. Há tanto um objetivo educacional quanto um outro analítico, de que mais tarde nos ocuparemos com mais detalhes. Uma educação bem-sucedida, não apenas na análise de crianças, sempre varia nos seus avanços e quedas em função da vinculação do aluno à pessoa que se acha encarregada de instruí-lo. E em relação à análise de crianças, não podemos afirmar se o estabelecimento de uma transferência é em si mesmo bastante para os nossos objetivos, independentemente de ser ela amistosa ou hostil. Sabemos que no caso do adulto podemos atravessar longos períodos com uma transferência negativa que conduzimos para o campo dos nossos objetivos, através de uma interpretação consistente de referências às suas origens. Mas no caso da criança, os impulsos negativos em relação ao analista, ainda que sejam, a muitos respeitos, reveladores, são essencialmente inconvenientes e devem ser enfrentados o mais cedo possível. O verdadeiro trabalho fecundo sempre se realiza dentro de uma vinculação positiva. Já descrevi o estabelecimento desse vínculo afetivo quando da nossa discussão da fase introdutória à análise de crianças. A sua expressão nas fantasias e nas ações pequenas ou grandes pouco se distingue dos processos equivalentes dos pacientes adultos. Podemos perceber as reações negativas em todos aqueles pontos em que tentamos apoiar um fragmento qualquer de material reprimido em processo de liberação do inconsciente, provocando assim contra nós a resistência do ego. Num tal momento, surgimos para a criança como perigoso e temível demônio instigador e assim atraímos para nós mesmos todas as expressões de ódio e de repulsa com que, em outros instantes, a criança trata os seus próprios impulsos instintivos proibidos. Farei agora um relato de uma fantasia de transferência positiva para um paciente obsessivo de 6 anos. O fator externo dessa transferência foi criado por mim mesma, uma vez que visitei essa criança em sua própria casa e aí permaneci durante o seu banho da tarde. Ela começou a sua sessão no dia seguinte, com essas palavras: "A senhora me visitou no meu banho e da próxima vez que vier vou visitá-la também no seu banho." Algum tempo depois, ela me contou o sonho diurno que havia elaborado na cama antes de dormir, depois que eu me havia retirado. Acrescento os seus comentários suplementares entre parênteses. Abre parênteses. As pessoas ricas não gostam da senhora. E seu pai, que era muito rico, não gostava nada da senhora. Isso quer dizer que estou zangada com seu pai, não é mesmo? E a senhora não gosta de ninguém e não dava aulas para ninguém. E meu pai e minha mãe me odiavam e também me odiavam João, Beto e Maria, e todas as pessoas do mundo nos odiavam, mesmo as pessoas que não conhecíamos, até mesmo as pessoas mortas. Assim, a senhora gostava só de mim e eu gostava somente da senhora e sempre estávamos juntas. Todos os demais eram muito ricos, mas nós duas éramos absolutamente pobres. Não tínhamos nada, nem mesmo roupas, porque eles tiraram tudo o que possuíamos. Havia somente o sofá da sala e nós duas dormíamos juntinho ali. Então achamos que devíamos ter um filho. Assim misturamos cocô e xixi para fazer um bebê. Mas depois chegamos à conclusão de que esta não era a coisa apropriada para dela fazermos um bebê. Então começamos a misturar pétalas de flores e outras coisas que fabricavam um bebê para mim.
porque o bebê estava dentro de mim. O bebê ficou dentro de mim um tempo bem grande. Foi minha mãe que me disse isso, que os bebês ficam um tempo bem grande dentro de suas mães. E depois o médico retirou-o dali. Mas eu não fiquei nem um pouco doente. As mães geralmente ficam doentes, me explicou minha mãe. O bebê era muito bonzinho e esperto e por isso entendemos que devíamos ser também espertas como ele e resolvemos mudar a figura e ficar bem pequenininhas. Eu era deste tamanho e a senhora era deste tamanho. Quero dizer, acho que isso se deu por causa de que na nossa última aula, na semana passada, descobrimos que eu já desejava ser Beto e Maria. E como não tínhamos mesmo nada, começamos a fazer para nós mesmas uma casa de pétalas de rosas e camas de pétalas de rosas, e colchões e travesseiros, tudo de pétalas de rosas costuradas em uma só peça. Nos buraquinhos que iam surgindo, punhamos uma coisa qualquer branca. Em lugar de papel de parede, tínhamos o vidro mais fino e as paredes eram enfeitadas com desenhos diversos. As cadeiras eram feitas de vidros também, mas nós éramos tão leves que não pesávamos demasiadamente para elas. Acho que deixei minha mãe de fora porque eu estava zangada com ela por não ter vindo me ver. Em seguida vinha uma detalhada, fecha parênteses, em seguida vinha uma detalhada descrição da mobília e de todos os apetrechos domésticos. O devaneio foi obviamente estruturado nessa direção, até que ela adormeceu, dando ênfase especial ao ponto em que a nossa pobreza inicial estava, afinal, perfeitamente compensada e em que, no final das contas, possuíamos coisas muito bonitas, muito mais bonitas do que todas as demais pessoas ricas anteriormente mencionadas. Esta mesma pequena paciente, em outra ocasião, relatou como se prevenira contra mim por algo que se achava no seu interior. A voz interior dizia: não acredite em Ana Freud, ela mente, ela não vai ajudar você e apenas fará com que você fique pior. Ela mudará a sua face também a fim de que você pareça mais feia. Tudo o que ela diz não tem nada de verdade. Limite-se a ficar cansada. Permaneça em repouso na cama e não vá vê-la hoje. Mas ela sempre dizia a essa voz que se calasse e a avisava de que falaria dela, antes de mais nada, na próxima sessão. Uma outra paciente me via no período em que estávamos examinando o seu hábito de masturbar-se em toda sorte de papéis degradantes, como uma mendiga, como uma velha senhora, e certa vez como eu mesma, porém de pé, no meio da minha sala, com inúmeros demônios dançando ao meu redor. Os senhores observarão que acabamos por nos tornar o objeto a que os impulsos afetuosos ou hostis do paciente se dirigem, exatamente como acontece no caso dos pacientes adultos. Poderia parecer desses exemplos que a criança realiza uma boa transferência. Infelizmente, não é esse o caso. A criança, na verdade, entra nas mais intensas relações com o analista e externa uma afinidade de reações que adquiriu nas relações com seus pais. Ela nos dá os dados mais importantes sobre a formação do seu caráter na flutuação, intensidade e expressão de seus sentimentos, mas não realiza nenhuma neurose de transferência. Os analistas aqui presentes saberão o que quero dizer com isso. O neurótico adulto transforma gradativamente no curso do tratamento analítico o sintoma para o qual buscou esse meio de cura. Ele abandona os velhos objetos em que sua fantasia se fixava até o momento e centra sua neurose no novo, na pessoa de seu analista. Como costumamos dizer, ele substitui os sintomas anteriores pelo sintoma da transferência. Transpõe a sua neurose efetiva, qualquer que seja o seu tipo, para a neurose de transferência e exterioriza todas as suas reações anormais em relação à pessoa da transferência, o analista. Nesse terreno novo, em que o analista se sente seguro, pode ele seguir com o paciente a origem e o desenvolvimento dos sintomas individuais
E nesse campo nu de operações dá-se, então, a batalha final. Batalha relativa à compreensão gradual da doença e descoberta mostrada ao paciente dos processos inconscientes que se acham no seu mundo interno. Há duas razões possíveis por que isso não pode ser levado a efeito no caso de uma criança de tenra idade. Uma diz respeito à própria estrutura da criança, a segunda prende-se ao analista da criança. A criança não se vê como adulto pronta a produzir uma nova edição de suas relações amorosas, porquanto, como se poderia dizer, a antiga edição não se encontra ainda esgotada. Os seus objetos originais, os pais, são ainda reais e presentes como objetos de amor. Não apenas na fantasia, como acontece com os neuróticos adultos, entre eles e a criança, todas as relações da vida cotidiana existem e todas as suas gratificações e desapontamentos dependem na realidade desses pais. O analista penetra nessa situação como uma nova pessoa e provavelmente compartilhará com os pais o amor ou o ódio revelado pela criança. Mas não há qualquer necessidade para a criança de trocar os seus pais por ele, uma vez que, comparado a eles, não oferece nenhuma daquelas vantagens que encontra o adulto quando pode trocar os seus objetos de fantasia por uma pessoa concreta. Nesse contexto, consideremos novamente o método de Melanie Klein. Ela sustenta que quando a criança exterioriza a hostilidade para com ela na primeira consulta, rechaçando-a ou mesmo tentando bater-lhe, pode-se constatar nesse fato uma prova relativa à atitude ambivalente da criança para com a própria mãe. Os componentes hostis desta ambivalência são meramente deslocados para o analista. Mas acredito que a verdade da situação é diferente. Quanto mais ternamente uma criança se acha vinculada à própria mãe, tanto menos impulsos afetuosos exteriorizará em relação a pessoas estranhas. Vemos isso muito claramente com o bebê, que exibe apenas rejeição ansiosa em relação a quem quer que seja, à exceção de sua mãe ou de sua babá. Na verdade, é o contrário que prevalece. É especialmente com as crianças que se acham acostumadas com um tratamento pouco carinhoso no lar e que não têm o hábito de manifestar ou de receber uma afeição de caráter mais forte, que uma relação positiva é frequentemente estabelecida de maneira mais rápida. Elas obtêm do analista o que até o momento esperaram em vão dos objetos de amor originários. Por outro lado, o comportamento do analista de crianças, como já o descrevemos, não é tal que produza uma transferência que possa ser bem interpretada. Sabemos como nos conduzimos na análise dos adultos com essa finalidade. Permanecemos impessoais e vagos, uma página em branco na qual o paciente pode fazer inscrever as suas fantasias de transferência, de alguma maneira como no cinema, uma imagem é lançada numa tela vazia. Evitamos emitir proibições ou conceder gratificações. Se a despeito disso parecemos ao paciente pessoas que proíbem ou que estimulam. É fácil tornar claro ao paciente que ele trouxe o material dessa impressão do fundo do seu próprio passado. O analista de crianças pode ser tudo, menos uma sombra. Já observamos que ele é uma pessoa interessante para a criança, portador de toda sorte de qualidades que impressionam e que atraem. As implicações educacionais que, como os senhores verão, se acham configuradas na análise, resultam do fato de a criança saber muito bem o que é desejável ou não desejável para o analista e o que ele sanciona ou desaprova. E uma tal personalidade bem definida e, a muitos respeitos, nova, é infelizmente um mau objeto de transferência, de pouca utilidade quando se trata de interpretar a transferência. A dificuldade aqui está em que, para usarmos a ilustração anterior, a tela sobre a qual o filme devesse ser projetado já contivesse uma pintura prévia. Tanto mais elaborada e mais vivamente colorida, tanto mais tenderia a apagar os contornos das imagens superpostas. Por tais razões é que a criança não realiza nenhuma neurose de transferência a despeito de
todos os seus impulsos positivos e negativos, a respeito de todos os seus impulsos positivos e negativos, em relação ao analista, continua a exteriorizar suas reações anormais no mesmo lugar onde eram exteriorizadas anteriormente, no círculo doméstico. Por causa disto, o analista de crianças é obrigado a considerar não apenas o que acontece sob as suas vistas, mas também o que ocorre no seio da cena real das reações neuróticas, ou seja, no lar da criança. Aqui atingimos uma infinidade de dificuldades técnicas práticas na análise de crianças, que apenas exporei aos senhores de uma forma geral, sem entrar em detalhes concretos. Trabalhando a partir desta posição, ficamos dependentes de um permanente serviço de informações acerca da criança. Precisamos conhecer as pessoas do seu ambiente e nos assegurar, até um certo limite, quanto às suas reações em relação à criança. No caso ideal, compartilhamos o nosso trabalho com as pessoas que se encarregam, na realidade, de educar a criança, exatamente como com elas compartilhamos a afeição ou a hostilidade demonstradas pela criança. Onde as condições externas ou as personalidades dos pais não permitirem um tratamento cooperativo desse tipo, certo material de análise nos escapa. Nessa circunstância, fui obrigada a levar a efeito algumas análises de crianças quase que exclusivamente através dos sonhos comuns e dos devaneios. Não havia nada interpretável na transferência e muito do material neurótico, sintomático, cotidiano, nunca esteve à minha disposição. Mas há modos e maneiras de estabelecer uma identidade entre a situação de uma criança e a do adulto, muito mais apta a facilitar no transcurso de uma análise, e assim forçar a criança a uma neurose de transferência. Isso pode tornar-se necessário quando se der o caso de uma severa doença neurótica num ambiente hostil em relação à análise ou em relação à criança. Num caso desses, a criança terá de ser removida do seio de sua família e mandada a uma instituição adequada. Como não existe no momento uma instituição dessa categoria, temos a mais ampla liberdade de imaginar digamos, um ambiente doméstico supervisionado pelo próprio analista ou coisa menos complicada. Uma escola em que os princípios psicanalíticos são predominantes e o trabalho é favorável à cooperação do próprio analista. Em ambos os casos, ocorreria, primeiramente, um período livre de sintomas, no qual a criança se acostumaria à nova e favorável ambiência. Quanto melhor ela se sinta nesse período, tanto mais inclinada e menos desejosa de submeter-se à análise haveremos de encontrá-la. Será talvez melhor não fazer qualquer interferência, somente quando se houver aclimatado, ou seja, quando, sob a influência das realidades cotidianas, tiver conseguido a vinculação, ao novo ambiente, ao lado do qual os objetos originais gradativamente empalidecem. Quando permitir que os seus sintomas novamente revivam no seio de sua nova experiência, no seio de sua nova existência, e grupar suas reações anormais ao redor de novas personagens, quando houver dessa maneira configurado sua neurose de transferência, então se mostrará a criança mais uma vez capaz de ser analisada numa instituição desse tipo, primeiramente apontado, administrada pelo analista infantil, e no momento presente não podemos nem mesmo avaliar se uma tal organização é desejável. Seria então o caso de uma neurose de transferência ao sentido do nosso sintoma de adulto. No outro caso, teríamos simplesmente melhorado artificialmente o meio ambiente familiar, criando um lar substitutivo que, por assim dizer, nos permitiria ver de fora para dentro
como parece necessário ao trabalho analítico e cujas reações em relação à criança poderíamos controlar e regular. Dessa forma, a remoção da criança de seu lar surgiria como a solução mais aconselhável, mas quando nos inclinamos a considerar o término da análise de uma criança, podemos registrar quantas objeções existem em relação ao assunto. Através deste expediente, frustramos o desenvolvimento natural numa idade crucial, forçando o desligamento prematuro dos objetos parentais num período em que a criança não se mostra capaz de qualquer independência na sua vida emocional, nem tem à sua disposição, devido às circunstâncias externas, qualquer liberdade de escolha de novos objetos de amor. Ainda que insistamos numa duração bastante longa para análise de crianças, ainda permanecerá, a maioria dos casos, um hiato entre o seu término e o desenvolvimento da puberdade, durante a qual a criança precisa de educação, de proteção e de orientação em todas as extensões desse termo, mas que nos dá uma certeza qualquer de que, após havermos garantido uma bem-sucedida resolução da transferência, encontrará a criança por si mesma o caminho rumo aos objetos adequados? Volta ela ao lar quando se tornou uma pessoa estranha no seu ambiente e sua orientação posterior será talvez entregue àquelas mesmas pessoas de quem a separamos forçadamente. Nas camadas mais profundas, ela não é ainda capaz de sua autossustentação. Dessa forma, colocamos a criança numa posição de renovada dificuldade, na qual encontrará novamente a maioria dos elementos originais do seu próprio conflito. Pode então seguir uma vez mais o caminho que leva à neurose, ou, se este caminho estiver impedido pelo resultado satisfatório do tratamento analítico, ela arrumará para a linha oposta, da rebelião. Do ponto de vista puramente terapêutico, tal fato pode parecer uma vantagem, mas do ponto de vista do ajustamento social, que no caso da criança, no final das contas, pesa muito mais, as vantagens são certamente nulas. Quarta preleção: análise de criança e a sua educação. Senhoras e senhores, consideramos até aqui 2 aspectos da análise de crianças, e hoje abordarei o terceiro e talvez o mais importante destes aspectos. Permitam-me mais uma vez refazer nosso roteiro. A primeira parte dizia respeito, como os senhores poderão recordar, a fase introdutória na análise de crianças. Essa fase não tem relação com a teoria analítica. Não descrevi todas essas insignificâncias e todos esses métodos infantis e tarefas. O crochê, o tricô e os vários jogos, todas essas técnicas múltiplas de sedução, porque as considerem importantes para análises, mas, ao contrário, antes para mostrar quão intratável como indivíduo é a criança e como ela não se mostra manipulável pelos mais eficazes métodos da terapia científica, mas exige de maneira absoluta que as suas próprias peculiaridades infantis devam ser enfrentadas de modo adequado. Atenhamo-nos ao que for em relação a uma criança, ao ensino da aritmética ou à geografia. Se tensionamos educá-la ou analisá-la, devemos estabelecer em primeiro lugar um relacionamento emocional definido com ela. Quanto mais difícil o trabalho a cumprir, tanto maior deverá ser a intensidade desta vinculação. A introdução ao tratamento, vale dizer, o estabelecimento desse laço, segue as suas próprias regras, determinadas pela natureza infantil e temporariamente independentes da teoria e da técnica analíticas. A segunda parte da minha exposição lidava com a análise propriamente dita e fornecia um balanço dos elementos através dos quais se pode apreender o inconsciente infantil.
É desalentador o fato de que os melhores e mais adequados expedientes da análise de adultos não se aplicam à análise de crianças e que devemos nos afastar de muitas das exigências impostas pela teoria científica e lançar mão do nosso material onde quer que nos encontremos. De maneira muito parecida com a de que lançamos mão habitualmente quando pretendemos penetrar na vida privada de uma determinada pessoa. Mas suspeito ainda que haja uma outra frustração. Desde que venho fazendo análise infantil, venho sendo frequentemente interrogada por colegas se não tenho conseguido uma compreensão mais íntima que é obtida da análise de adultos, quando os processos de desenvolvimento nos 2 primeiros anos de vida, em relação aos quais as nossas investigações analíticas são cada vez mais urgentemente dirigidas, a criança, dizem eles, encontra-se ainda tão mais perto deste período significativo, suas repressões devem ser ainda tão menos profundamente arraigadas, o material superposto tão mais fácil de oferecer acesso, que certamente deverá haver facilidades especiais para uma investigação. Até aqui sempre me sentira obrigada a responder a essas perguntas com uma negativa. O material que a criança nos fornece é, na verdade, como os senhores devem ter notado, a partir das minhas ilustrações, especialmente claro e inequívoco. Fornece toda espécie de evidência quanto ao conteúdo das neuroses das crianças, cuja apresentação reservarei para outra ocasião. Revela muito satisfatoriamente a confirmação de fatos que até o momento nos tem sido apenas possível afirmar por conclusões retiradas da análise de adultos, mas tanto quanto a minha experiência o confirma, com a técnica que já descrevi, esse material não nos leva além das fronteiras em que a capacidade verbal infantil principia. E onde a criança pensa, pelo mesmo processo através do qual nós adultos pensamos. A explicação teórica para tal fato é fácil de ser encontrado. O que aprendemos com a análise de adultos acerca desse período pré-histórico é posto como evidência através das associações livres e da interpretação das reações de transferência. Exatamente os 2 elementos auxiliares que nos deixam trôpegos quando se trata de análise de crianças. Além do mais, nossa situação pode ser comparada à de um etnólogo que procurasse em vão um atalho que o levasse à pré-história ao estudar um povo primitivo em lugar de fazê-lo com uma raça culturalmente avançada. No estudo do povo primitivo, deixaria ele de registrar toda a ajuda que se configura na criação de mitos e de sagas que lhe facilitaria o estabelecimento de conclusões se tratasse de um estudo de raças culturalmente avançadas. Do mesmo modo, com a criança de tenra idade, deixamos de registrar as formações reativas e as lembranças de cobertura que se elaboram apenas no curso do período de latência e das quais a análise posterior pode extrair o material condensado que nela se encontra. Aqui, novamente, a análise de criança nos oferece vantagens em relação à dos adultos, mas se mostra, na verdade, menos apta a extrair material inconsciente. E agora, quanto ao terceiro aspecto, a utilização do material analítico que, com tão penosa preparação e através de tantos caminhos e atalhos conseguimos trazer à luz do dia, os senhores estarão preparados nessa fase dos nossos trabalhos para ouvir muitas coisas surpreendentes e fora das normas clássicas. Examinemos novamente e de maneira mais detalhada a situação correlata no paciente adulto. Sua neurose é, como sabemos, uma ocorrência inteiramente interna, é desenvolvida através de 3 fatores: seu inconsciente instintivo, seu ego e seu superego, que em última instância representa as exigências éticas e estéticas da sociedade. A tarefa da análise é erguer o conflito entre esses 3 protagonistas a um nível mais alto, mas tornando consciente o que é inconsciente, os impulsos instintivos,
achavam-se até o momento subtraídos à influência do superego pela condição da repressão. A análise os liberta e faz com que se tornem acessíveis à influência do superego, pela qual seu destino posterior será então determinado. A crítica consciente, a rejeição de uma parte sua, substituem a repressão, enquanto que, da restante parte, pode ser sublimada fora dos seus fins sexuais e outra parte pode se permitir gratificação.